Hoje, na estreia do Direito ao Ponto, estamos aqui com Cláudia Seixas, que é uma renomada advogada criminalista, com quase 40 anos de experiência na área penal, formada em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, em 1984, possui pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito de Franca. Além de sua atuação jurídica, Cláudia dedicou 38 anos ao ensino de processo penal em cursos preparatórios para o exame de ordem dos advogados do Brasil. Além de ser sócia fundadora do escritório Cláudia Seixas Sociedade de Advogados, especialista em área penal, um dos maiores escritórios de Ribeirão Preto e do Brasil, o quinto maior escritório de direito penal do Brasil e também a quarta advogada maior criminalista do Brasil, segundo o ranking Análise Advocacia. Cláudia também ocupa a 18ª cadeira na Academia Ribeirão Pretana de Letras Jurídicas, evidenciando sua contribuição acadêmica e profissional para o direito. Sua trajetória é marcada pela ética, competência e dedicação, consolidando-se como uma referência nacional no direito penal. A advocacia criminal vai muito além dos tribunais. Hoje, vamos falar sobre os desafios e realidades dessa profissão com a doutora Cláudia Seixas. Boa noite, doutora Cláudia Seixas. Vamos direito ao ponto? Vamos. É um prazer gigantesco estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite, inclusive. O prazer é todo meu, nem consigo mensurar como estou feliz de você estar aqui hoje. E eu queria começar do início, doutora. Vamos lá. Entender como que você escolheu direito, como você escolheu advogar. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história. Foi até uma situação muito curiosa. Eu queria prestar engenharia civil, e prestei. Só que eu fiquei no vestibular por 1 ponto ou 2, não me recordo. Aí eu cheguei em casa super triste e falei para minha avó, olha, eu não passei. Ela disse assim, por que você não presta direito na UNAERP? Inclusive hoje é o último dia da inscrição, nem sei como ela tinha esse dado. Eu peguei e fui, fiz a minha inscrição, passei no vestibular, fui para a faculdade e me apaixonei, assim, né? Gostei muito. Na minha época eram 4 anos. E eu trabalhava durante o dia num banco e à noite eu fazia a faculdade. E gostei demais. Só que eu não sabia ainda se eu ia exercer ou não, enfim, todas as dúvidas, né, que temos quando a gente está na faculdade. No penúltimo ano eu fiquei grávida, minha filha nasceu, eu sou mãe solteira. E aí, quando eu formei, eu voltei a trabalhar no banco e teve um dia que eu disse, não, eu vou ter que advogar, né? E aí eu me lembro direitinho que meu gerente falou, nossa, você tá maluca? Você vai deixar o certo pelo duvidoso, né? Com uma criança pequena. E eu falei, olha, se eu não for dessa vez, como é que eu vou saber? E pedi demissão do banco e montei meu escritório, né? Foi assim meu começo. E o primeiro caso que eu peguei, na realidade, era um crime, era um furto, né? Meu cliente tinha ido furtar no Carrefour e o furto dele era calcinha que ele queria dar para a esposa. Olha a loucura. E eu consegui absolvê-lo com uma tese do crime possível, porque ele foi preso no interior do supermercado. Então, eu disse assim, quem que nos garante que ele iria pagar a hora que ele ultrapassasse os caixas, né? Inclusive, esse caso foi um dos paradigmas até para mudar a postura da segurança ali dentro, né? E foi muito interessante que ele foi absolvido e eu me apaixonei naquele caso pelo processo penal, pela delicadeza, pela sutileza. Aquilo me encantou de uma tal forma que eu disse assim, não, de hoje em diante, né, eu já sei qual é a área que eu vou atuar. E foi assim meu início. E como todo começo é difícil, né? Eu tinha me preparado para o exame de ordem e a minha banca éramos em 10, acho, 10, 12. E todo mundo repetiu, só eu passei. E aí nós começamos a dar aula exatamente
para esse pessoal. Eu comecei a dar aula, tinha uma amiga também na época, mas que ficou 2, 3 meses só, e eu comecei a dar aula para preparar os alunos para a OAB, né? E assim foi por 36, 37 anos Sim. que eu dei aula. E isso me ajudou muito, né? Enfim, meu início foi exatamente dessa forma, advogando e dando aula. Sim. Então, basicamente, você me diria que a criminal te escolheu. É, eu acho que sim, Já que o eu primeiro acho que cliente, sim. Foi da área criminal, né? coincidente comigo, foi a mesma coisa, Olha, doutora. O que primeiro cliente maravilha. foi criminal também, e o primeiro também foi furto. A mesma coisa, Olha, coincidentemente. que legal. A área penal é uma área apaixonante. Não tem como falar que não, né? O processo, a delicadeza dos assuntos, enfim, Dinâmico, né? Muito dinâmico. dinâmico. Eu digo, quando eu dava aula, eu falava assim para os meus alunos: olha, o processo penal ele tem início, meio e fim. Tudo é muito interessante, né? Já das outras áreas, me perdoe, mas eu não curto, por exemplo, direito civil, direito do trabalho, tributário. Por quê? Porque a penal ela tem uma dinâmica diferente, não é? Uhum, Nunca você tá numa, assim, nada vai ser repetido, né? Nada vai virar rotina, tudo é novidade. sim, Eu estou completando quase 40 anos de profissão. Todos os dias eu aprendo, é uma coisa assim espetacular. A mão soa, né? O coração bate mais forte. É uma área que envolve mesmo uma série de fatores, né? Mas, e além de tudo isso, você tem que gostar muito, né, do que você faz, com certeza. né? Com certeza. Porque é uma área também muito triste, Muito né? triste. Mas na faculdade, você já sentia uma afinidade com o criminal? Não, Não? não, nunca. Aliás, com área nenhuma, né? Você me falou uma coisa agora que eu tô até. Quer dizer que o criminal te escolheu. Acho que foi isso mesmo. Sim. Isso mesmo, nunca. Acho que porque também durante o dia eu trabalhava muito num banco, né? Eram 8 horas. Eu ia para a faculdade, eu tinha ainda que cumprir uma série de coisas, né? Nunca quis pegar DP, na minha época era DP, né? Essas coisas. Mas não, a minha paixão mesmo foi depois. Foi atuando na Foi prática. na prática. Foi na prática. Esse caso tem uma situação muito interessante. Eu fiz o pedido de liberdade provisória, 2 laudas, piquititinho, objetivo. Aí fui lá no promotor, ele disse assim para mim, ele leu, ele disse assim, você é recém-formada, né? Falei, tem um ano ou meses, eu não me lembro. Sim, sou. Ele disse, olha, a sua objetividade me conquistou. Eu olhei assim para ele e falei, ai, então isso significa que você vai ser favorável, né? Ele disse, agora eu vou estudar o caso, mas assim, a sua objetividade foi fundamental. Eu gostei de ouvir aquilo. Aí ele deu o parecer, eu não sabia nada. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Ele falou, você vai sentar, que eu vou lá despachar com o juiz. Eu falei, eu quero ir porque eu nunca fiz isso, eu quero aprender como é. Ele disse assim, então, venha comigo. Eu fui, eu e ele. E aí o juiz concedeu também, e foi o primeiro alvará que eu fui cumprir, né? Hum. Então foi muito emocionante. Nossa, eu saí do fórum com aquela coisa assim, nossa, eu consegui, né? Porque na realidade meu cliente queria presentear a esposa dele. Óbvio que não da forma Assim. correta, estava erradíssimo, né? E eu chamei até a atenção dele nessa situação. Como chama até hoje, chama atenção, assim, às vezes quando eu acho que eu tenho que me posicionar mesmo, né? Mas foi interessante o início da minha carreira. Sim. Então você nunca chegou a pensar em advogar em outras áreas? Não,
nunca. Momento nenhum. Não. E aí foram surgindo os casos criminais, você foi pegando. Quando eu comecei, só tinha eu de mulher na advocacia criminal em Ribeirão, assim, totalmente criminal. Eu nem me considerava uma advogada criminalista. Aliás, acho que nem hoje eu falo, eu sou advogada, Sim. eu atuo na área penal, né? E tínhamos de 6 a 7 advogados que eram monstros do direito penal, né? Eram monstros, era Dr. Said Alá, Dr. Seixas Santos, né? Dr. Neymata, Dr. Bento, Dr. Sanches, né? E só tinha, assim, de mulher mesmo, era só eu nessa situação, né? E isso foi muito bacana para mim, muito. Sim, Aprendi muito na vida prática, por isso que eu tenho essa adoração pela prática, né? sim. Porque como eu nunca tinha feito estágio, eu ia para os cartórios, né? Aprendi ali no dia a dia mesmo, né? Sim. Então foi assim. E você chegou a dar aula, né? Então você tem bastante conhecimento da parte teórica. Como que você se sente de ver que a prática tem muita diferença com a teoria? Porque no direito muita coisa tá ali escrito, mas não é o que Hoje, acontece. hoje principalmente, hoje eu estava falando no escritório, coincidentemente, quando eu comecei, a advocacia era algo diferenciado, era uma coisa assim. Hoje, não, né? Hoje está tudo inteligência Tá mais frio, artificial, né? tudo muito distante de tudo. Éramos assim, unidos, vivenciávamos muito respeito. Não que hoje não existe isso. Mas antigamente, por exemplo, um colega não ia para a mídia para falar de um outro caso de um outro colega, Uhum. né? A gente tinha esse norte. Hoje está tudo muito distante, não tem mais aquela situação que a gente envolvia tudo e todos, né? No fórum, enfim. E não foi só por conta da pandemia que as coisas se distanciaram. Eu acho que não. Foi porque hoje a gente tem um outro tipo de justiça. Por exemplo, na minha época não existia justiça penal negocial. Uhum. Hoje existe, né? Sim, Então, assim, dar aula me ensinou muita coisa, muito. sim. Aprendi muito com os meus alunos, muito. É algo que eu vou levar, assim, para a eternidade, né? Mas o que eu mais ensinava no curso, o curso era Cláudia Seixas. O que eu mais ensinava era prática, porque o exame é um exame prático, né, da OAB. Mas o curso me ensinou muito também a lidar com, assim, os alunos. Chega no momento que você precisa da OAB para trabalhar, né? Você só tem aquela opção, a cobrança em cima do pessoal que sai da faculdade. Quer dizer, você sai da faculdade, você não é nada, né? Sim. Enfim, mas a prática, às vezes, ela choca, mas às vezes também ela pode ser apaixonante, Sim, com né? certeza. E o direito tem uma coisa diferente, né? Que, por exemplo, você pega um curso como medicina. Você já escolhe uma especialização ali Sim, na faculdade e sim, você estuda aquela especialização. sim, Então, no direito é diferente, porque a gente sai meio que seria, entre aspas, pronto para qualquer coisa, né? Mas não é bem assim. A não. gente fica meio sem norte e acontece, pessoas como nós que têm sorte do, por exemplo, o penal escolheu a gente, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Tem que às vezes batalhar para descobrir qual área gosta. Enfim, às vezes fazer mais de um tipo de caso, né, para poder Sim, aprender o que sim. que Até se encontrar, se né, na encontrar. profissão, né? Mas a medicina e o direito, né? Uhum. Apesar, eu acho assim, são áreas distintas, mas de uma dificuldade
gigantesca. Com Aliás, certeza. toda a área que lida com o ser humano é complicado. Eu Sim, acho, no meu ponto de vista. Por isso que a gente tem que respeitar muito o nosso mistério, mas muito, né? sim, Que a gente tem na mão a defesa do direito. A gente não defende a pessoa, a gente defende o direito dela. Então, a gente tem que estudar muito, né? Saber muito a situação do caso, enfim. Mas são áreas que eu acho bem difíceis, né? Por exemplo, se eu, eu odeio o hospital, não vou, assim, odeio, mas eu acho que eu seria capaz de fazer 10 audiências do que entrar dentro de um hospital para acudir alguém, enfim. Eu acho que jamais eu seria médica, sim, jamais. sim, Mas admiro, eu tenho uma irmã médica que é uma ídola para mim, né? sim. Totalmente, uma pessoa extremamente concentrada no que faz, estudiosa, enfim. Mas eu não exerceria isso. Você comentou uma coisa legal. Como que você vê essa fusão entre o humano com o técnico? Porque o atendimento, ele tem que ser a parte mais humana. Porque muitas vezes você vai explicar para o cliente aquela situação de uma forma técnica, ele não vai Não, entender. Você tem que ter mais conhecimento humano. E no processo você tem que ter conhecimento técnico. Como que é essa fusão para você? às vezes é complicado, né? Mas dar aula, eu acho assim, me ensinou muito, né? A lidar com com o pessoal, com os meus alunos, como passar isso? Então, eu tive que descobrir uma forma de transmitir conhecimento de uma forma simples, sem muita neura, nada. Então, eu descia lá onde meu aluno estava, né? Olha, Sim, vamos começar, vamos pensar assim, vamos. Então, isso foi me ajudando muito ao longo dos anos. Agora, atender um cliente é algo delicadíssimo, né? Porque primeiro você tem que ter a paciência para ouvi-lo. Depois você tem que colocá-lo dentro de uma realidade. E a realidade na área penal sempre é muito delicada. Sempre. sempre. Então, e graças a Deus eu consigo fazer isso também, entendeu? Sim, Eu falo para o meu cliente a realidade, eu falo o que pode acontecer, eu sou muito aberta com isso e consigo explicar para ele. Um dia ele falou assim para mim, um cliente chegou para mim e disse assim, ô doutor, eu estava analisando uma sentença com um cliente, falou, olha, o juiz aqui quando ele vai fixar a pena, né? Aí o cliente falou assim: então, quer dizer que quando o juiz fixa a pena, ele faz uma equação matemática. Olha o que o cliente me disse. Era um cliente até com certo bem estudado, tudo. Eu falei: olha, eu nunca assim fui por esse ângulo, mas vamos lá. O juiz tem sim que fazer a matemática. Eu concordo, porque ele tem que seguir diretrizes, né? Balizes, né? Mas ele também tem que fazer ali um raciocínio humano fundamental. Além disso, ele tem que conhecer muito os autos, né? Nossa, hoje a gente, assim, nós advogados, o que mais a gente quer é que um juiz possa ler direito o nosso caso, um ministro, um desembargador, que se debruça, né? Igual a gente debruça para esquematizar uma defesa, por exemplo. Mas, enfim. Aí eu falei assim para esse cliente: eu acho que é o momento mais delicado do processo, é a hora que o juiz tem que se desvencilhar de tudo, compreender muito bem o que está nos autos, aplicar a pena de acordo com as regras contidas no Código Penal, mas ali naquele momento ele tem que ser muito humano também, né? sim. Porque ele não vai aplicar uma pena para uma máquina, para um computador, enfim, ele vai aplicar a pena para um ser humano.
Sim, né? por trás de um processo tem um ser humano. Exatamente. Então, para mim, essa é a delicadeza do processo penal, Sim, né? Eu falo assim, eu nunca saberia ser juiz, jamais, né? Acho que no direito, eu acho que a profissão mais difícil é julgar, né? também Porque acho. eu penso assim, um juiz, a hora que ele vai para casa, eu acho que ele deve pensar assim, será que hoje eu realmente fiz justiça, né? É complicado, mas temos que enfrentar tudo isso, né? Sim. Cada um tá ali para desenvolver um papel. Aí você tocou num ponto interessante também que tem a ver com isso que a gente está falando. Após pandemia, Sim, veio videoconferências, enfim, mudou bastante. o Você modelo. sente que falta esse olho no olho, aquela coisa? Sente que ficou robotizado algumas coisas? Algumas coisas, sim, eu sinto. Mas eu sou eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que essa forma de justiça, eu acho que ajudou muito, privilegiou muito, especialmente aqueles acusados que não têm tantas condições, por exemplo, de custear o advogado dele para ir despachar com o ministro lá em Brasília, não é? Sim. Ou com um desembargador em São Paulo. O vídeo, né, ajudou muito. E a celeridade A também. sensibilidade, a acessar a justiça ficou mais tranquilo. Hoje eu despachei com 2 ministros fazendo audiência. Sim. Então, quer dizer, quando que isso poderia ser real? Agora, em outras situações, eu acho que falta aquela coisa de olho no olho, né? Enfim. Mas eu não sou contrária a O a digital. videoconferência, os despachos virtuais, não sou. Eu acho que isso facilitou até o acesso à justiça, né? Agora, fórum, por exemplo, eu chegava no fórum, a gente conhece todo mundo, né? Então eu sinto falta dessa coisa de calor humano, Esse né? contato, né? Desse contato, né? Nossa, era uma delícia, né? Mas eu agora a questão da sustentação oral, que é o que está mais em foco, digamos assim, na nossa área, Sim. digamos em linhas gerais, de não nos permitir realizar uma sustentação Sim. oral, eu faço sustentação até hoje. Em São Paulo, algumas já voltaram, né? Só Sim. oral, as outras. Mas eu. Vamos gravar e mandar a sustentação oral gravada? Isso eu sou contra. Porque eu acho que robotizou, igual você falou, não sei qual é a garantia que eu teria de que o ministro, de que o desembargador está ali, né? Ou pegou uma horinha para assistir ali um vídeo que algum advogado mandou. Aí eu já não. Eu também penso assim, Aí não. eu já acho triste, Sim. né? Porque é uma justiça sem rosto, né? Sem fala. Eu acho triste. Mas, por exemplo, aqui em Ribeirão, na comarca de Ribeirão, se você tem a oportunidade de despachar com um juiz presencialmente, você opta pelo presencial ou pelo virtual? Não, eu não sou contra despachos de Virtual. forma virtual. Não sou. Eu me dei super bem. Que bom. Me dei super bem, tá? Porque isso também vai de conformidade com a agenda do juiz, com a agenda do Ministério Público, né? Sim. Que também são terríveis, né? As agendas. Agora, a única coisa assim que eu acho mesmo é essa questão da sustentação oral, né? Que acho que, ainda que de forma virtual, porque acho que isso todo mundo começou de alguma forma a acessar a justiça, né? Mas o resto, E teve algum caso assim que você sentiu que ter feito a sustentação oral mudou tudo? vários, Vários? vários. Não foi um, não. Foram vários, vários.
Eu também acredito que faz diferença. Faz Faz. diferença porque você tá tendo ali a oportunidade, né, de falar o De caso, né? explicar, talvez, o detalhe, né? Olha, no, a fi- é importante, assim, isso pode mudar o rumo de uma história, não é? Sim. Hoje pode. Eu estava contando no escritório semana passada, eles estavam me perguntando como que foi a minha primeira ida no Supremo, sustentar no Supremo. Foi muito engraçado, porque eu era uma menina, não sabia absolutamente nada, e de repente falou, não vou sustentar. E aí eu cheguei na turma, era na primeira turma, e pedi assim para os ajudantes ali, os fiéis, olha, vocês podem me fazer um favor? Deixa eu ficar por último, porque eu nunca fiz, pelo menos eu vou aprender. Aí eles me explicaram da sala onde a gente pega as becas, eu peguei, pus, esperei. Aí todo mundo veio, né? E montou, abriu a sessão. Aí o ministro me chama. Eu fui a primeira. Gente, eu achei aquilo assim, eu falei, mas já? E Não deu fui. tempo nem de assistir um colega pra ver como se Não deu. comportar. Eu me lembro que eu falei para mim, mas já? Ele falou, sim, eu estou chamando a doutora. E fui, sustentei, obviamente, que com a maior simplicidade, humildade, enfim. Era um caso muito bacana, não é o caso de comentar, mas eu acabei ganhando. E Que aí, bom. quando eu saí, os ajudantes vieram, doutora, tá vendo? Por quê? Queria ser a última. Eu falei, ó, vocês me pegaram aqui de. Mas valeu, acho que foi no susto, né? Então, a exposição oral, por mais simples às vezes que ela possa ser, ela transmite um detalhe que talvez passou despercebido, né? Sim, Eu acho muito importante, sim. sim. Tem uma coisa até que eu me espelho em você, que eu já percebi que você tem esse jeito, que eu acho muito legal em você, que você não leva pro lado em momento nenhum ofensivo. Não, Você é sempre muito cuidadosa com as palavras, sim, sempre salda o juiz, o promotor, se tem algum detalhe ali para falar, você já fala. Sempre dá uma pessoalidade pro caso. Eu acho isso muito, muito legal da sua parte, porque eu vejo muito criminalistas agressivo. procurando um lado mais agressivo, principalmente com o promotor. Não precisa disso. Ó, quer ver? Eu acho, né? Assim, eu sou. Apesar de eu ser muito agitada, porque eu trabalho muito, mas muito mesmo. Eu me aposentei do curso porque a OAB estava mudando muito, o calendário já não estava conseguindo encaixar mais. Aí me aposentei do curso. Mas o que, que eu acho? Eu acho que assim, o respeito, para mim, pauta qualquer relação. Ponto. Né? Então, eu tenho que respeitar o juiz, eu tenho que respeitar o Ministério Público, eu tenho que respeitar o acusado, os oficiais, enfim, todo mundo merece respeito, né? Aliás, acho que o que falta no mundo é respeito. Mas, enfim. Agora, não há necessidade de agressividade. Não há. Esses dias, um advogado entrou na minha sala e disse assim: "Ô, Cláudia, um colega, não é nem do escritório, um colega que foi me visitar falou: Cláudia, eu estava fazendo uma audiência e o juiz encrencou lá numa situação e falou que ia me destituir. Eu falei: o juiz falou que ia te destituir? Falou. Eu falei: bom, então a coisa deve ter sido bem grave, né? E aí a gente conversando, tudo, eu falei: olha, se o juiz chegar a esse ponto, né, você tem que respeitar. Mas como respeitar? Porque ele é o presidente daquela audiência. Você acata, fala para o seu cliente que ele vai ser consultado, se quer constituir outro advogado ou não, e você orienta o seu cliente a falar que quer continuar com você. Pede licença e se retira da sala.
mas você tem que respeitar o juiz, Sim, não é? A postura dele naquela hora, não é? sim. E o seu direito qual é? O direito maior é o direito de defesa. E o seu cliente é que define isso. Quem vai defendê-lo? Não é porque você foi destituído que ele não vai ser consultado. O juiz não pode, de repente, nomear ali na hora, sem consulta, sem nada, né? Ele não pode escolher, né? Então, exatamente. Então, o juiz vai ter que se dirigir ao cliente. Olha, está acontecendo isso, seu advogado foi destituído, o que que você quer fazer? Você quer contratar outro? O cliente vai falar, não, eu quero ele. Uhum. Essa Constituição é sagrada. Não tem nada mais sagrado, eu acho, dentro do processo do que essa Constituição. Se você constituiu o advogado, é porque você está depositando a sua total confiança nele, não é? Com certeza. Aí o advogado olhou para mim e disse, mas você está tão calma assim, será que você ficaria... E eu já passei por situações assim, não que o juiz me destituiu, mas eu falei que ia renunciar naquela hora, porque não tinha mais para onde a gente ir. Todos os advogados, inclusive, que estavam presentes, me acompanharam e eu falei para o cliente, olha, se você for consultado, fala que você quer continuar comigo. E foi tudo muito calmo, então não precisa dessa agressividade, eu acho. Eu acho que eu nunca saí assim do... E alguém já saiu com você? Que você se lembra? Não, eu sempre, olha, graças a Deus, eu sempre fui muito... Eu dou respeito, mas eu sempre fui muito respeitado. Muito, muito, muito. Você nunca precisou. Não, que eu me lembre, nunca. Talvez essa advocacia um pouco mais agressiva, talvez, seja assim a oportunidade que o advogado pensa, né, que ele para mostrar para o cliente que está sendo defendido, né? Sim, também tem essa, né? Porque muitas vezes eles não entendem, né? Eles Esses ouvem, roupantes, sim, né? Essa coisa, assim. eles ouvem ali as alegações finais do promotor. Às vezes eu vou falar com um cliente depois ele fala: "Nossa, mas o promotor acabou comigo". Eu falo: "Mas é o trabalho do promotor. Ele vai fazer isso mesmo". E às vezes essa postura de alguns advogados é para demonstrar, ó, está sendo defendido. Sim, Fico tô aqui. nervoso. Fico nervoso se falar de você. Mas eu já percebi que não é essa linhagem que Não, você eu leva. Você sempre é bem sou bem tranquila, tranquila. tenta Sempre manter bom respeitei. relacionamento, né? Todos, todos, todos. Eu acho isso muito importante, né? É importante. Mas são os ossos do... Eu fiz, com certeza. E você sente que a jovem advocacia tá diferente? O que você tem percebido? Bom, que eu acho o seguinte, né? Advogar é uma arte, né? E para você advogar, você tem que falar, olha, eu amo essa arte, né? Você tem que ter muito amor. Hoje eu percebo o seguinte, basta você pegar a OAB e você já quer alcançar o mundo. Não é assim, não é. Principalmente na área jurídica. Principalmente. Hoje, tudo posta, sei lá, tô despachando, tô sustentando, eu só autorizei o pessoal do meu escritório a montar Instagram tem o quê? Acho que 3 anos, não deve ter mais que isso, 3, 4 anos. Eu nem Sim. tinha. Eu fui ter um Instagram o ano passado, que eu confesso, não sei mexer, Uhum. tá lá, mas não sei. Então, eu acho essas. Hoje tudo é muito exposto, né? Sim, Tudo. Eu totalmente. não acho bacana, às vezes. Eu não É, acho. Não sei. Eu não venho dessa época, mas aceito essa modernidade, sim. né? Desenfreada no meu ponto de vista. É uma outra Mas o geração, né? jovem tem que aprender que ele tem que estudar muito, ele tem que trabalhar muito, porque, olha, eu falei aqui no início, com 40 anos eu aprendo todos os dias. Quem sou eu para falar, olha, eu sei tudo ou eu sei quase? Não sei nada, nada. A gente tem que estudar todos os dias, né?
E às vezes o jovem esquece um pouco isso, né? Agora que esse negócio de inteligência Artificial. artificial, tudo ficou muito fácil. Eu falei, olha, gente, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão, de repente, vai ficar todo mundo burro, porque está tudo pronto, né? Eu acho que aquela conquista que existia antigamente, hoje não tem, Não tem não tanto, né? tem. Mas o jovem deveria ficar atento a isso, né? É que ele tem que estudar muito, que ele tem que, sim, todo caso levar com amor, com carinho, com respeito, não ficar expondo o cliente dele, Sim. né? Eu acho isso péssimo, mas tá aí, né? A gente também tem que aceitar um pouquinho, né? A mudança dos tempos, né? Com certeza. É, você veio de uma época que o boca a boca era muito forte, né? Muito forte. Tanto é que o seu nome é muito forte. Se você não tivesse Instagram, você seria conhecida do mesmo O jeito. nosso Instagram, já me falaram que alcançou mais de 20 mil Seguidores. seguidores. Mas, assim, advogando, né? Dando aula. Graças a Deus, eu também teve um período que eu dei aula na UNAERP, né? Que é a minha paixão. Funcionava lá o núcleo de assistência jurídica. Eu fiquei lá acho que uns 6, 7 anos. Maravilhoso, assim, um dos períodos melhores da minha vida, os nossos assistidos. Então, naquela época, olha só como era a minha vida. Eu dava aula no curso de manhã e depois à noite, advogava, tomava conta do meu escritório e trabalhava também um período na assistência judiciária da UNAER. Chegou, assim, teve uma época que eu nem sabia que a minha filha, eu tenho uma filha só, que ela ia prestar vestibular. Eu cheguei em casa às 11 horas da noite, ela falou, mãe, passei no vestibular. Eu falei, quê? O que você vai fazer? Que história é essa? De tão louca que era a minha vida. Muito louca. Agora, a assistência judiciária foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso, assim. Anos perfeitos. Na assistência judiciária é bastante atendimento, É, né? lá que eu aprendi a lidar com estagiário, porque eu nunca tinha tido estagiário, era eu e Deus. Eu corrigia as minhas provas do curso, eu nunca dei prova nenhum para ninguém corrigir, nunca. Era eu que fazia tudo, enfim. E quando eu fui para o núcleo, na UNAERP, aí eu atuava na área penal e os alunos vinham fazer o estágio, né? Aí foi que eu aprendi a lidar com o estagiário. Entendi. Que eu acho o estagiário hoje em dia a excelência, né? Ah, Mas na minha total. época não tinha nem isso. Eu não fiz estágio, né? Eu fiz estágio 4 anos. Ai, que bacana. Onde No você mesmo fez? lugar, com a doutora Juliana Boleta, esposa do Ah, Fábio Boleta, foi minha aluna. que foi sua aluna. O Fábio também. Sim, Ela é uma fiquei graça. 4 anos com ela. Que legal. Em direito civil, nunca imaginei que, por isso que eu falei a frase no começo, que a criminal me escolheu também, né? Por isso que eu até senti aí essa conexão É, entre nós, porque realmente foi aí uma coincidência. sim. E legal, eu queria entender também se você tem uma preferência, por exemplo, por atender ou por fazer peça, né? Se você tem a sua preferência. Vamos lá. Eu gosto de atender. Eu tenho uma agenda de atendimento muito puxada, mas eu também gosto de traçar as estratégias, discutir os casos, participar de audiências, sustentar. Eu amo o que eu faço, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu falo que. Até brinquei com a minha mãe esses dias. Olha, Deus é muito bondoso comigo. Ela disse: Não, você está errada. Deus é bondoso com todos. Eu falei, não, mas comigo ele é mais. Eu tenho uma equipe que, assim, graças a Deus, ela é fantástica. Porque hoje, sozinha, assim, eu não teria conta de cuidar do escritório, Sim, né? Mas eu sou apaixonada por toda o início, o meio e o fim, né?
Sim. Então, não deixo isso. E brigo lá no escritório, às vezes. Não, eu quero fazer aquela audiência, não, eu vou sustentar. Não, vamos. Hoje mesmo a gente fez uma reunião entre advogados. Eu ouço muito, gosto muito de discutir. Hoje a gente se reuniu lá, o pessoal correu lá para minha sala para a gente discutir um caso. Um tinha uma ideia, o outro outra, sabe? E eu acabei sendo vencida, não tem problema nenhum. Eu respeito, não é? Então é assim que funciona lá no escritório. É gostoso, é um ambiente tranquilo, todos se ajudam. Tem dia que não dá para você conversar com ninguém, mas temos lá os nossos dias de rotina, assim. Mas é o dia a dia, quando você ama o que faz, então eu acho que tudo fica fácil, né? No seu caso, então, você é uma advogada completa, né? A gente fala, porque Eu sei o que você está sabe falando. fazer tudo, né? E gosta do que Não, faz. Mas tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidade em para atendimento, escrever, tem gente que tem mais facilidade em escrever, tem muita gente que tem, você vê que para tem falar. dificuldade com o carisma, às vezes, né? Ali para falar com o cliente, desenvolver o assunto com o cliente. Mas aí você vai ver na parte processual é muito bom. Tem gente que é assim. São assim, Perfis, né? sim, cada um aí vai, né? Mas eu acho assim, no meu caso, Ribeirão, assim, só quando eu comecei, não tinha assim essa, era um ambiente muito fechado, né? Você fala na Tanto criminal é ou na advocacia? não, na criminal e na advocacia. Era algo bem diferenciado, né? Não tinha, não foi fácil, não, não foi. Mas assim, nunca me vitimizei, nunca. E você sente que você teve alguma dificuldade maior por ser mulher? Não. Não? É lógico, assim, todo mundo fala, tem questão de ser mulher e não sei o quê, e bababá. É lógico que assédio sempre existiu. Mas eu nunca, gente, eu segui em frente. Eu não, nunca me vitimizei. Nunca. Por isso que eu falo assim, eu acho que eu ganhei muito nesse aspecto, entendeu? Respeito os outros, mas assim, você imagina há 40 anos, minha filha tem 40 anos. Eu era mulher, mãe solteira, menina, advogada. Gente, foi trágico, mas Sim. eu liguei o meu compressor, Só foi. sabe? Não, eu não ia ficar reclamando, porque não. Não, eu chegava nos lugares, eu parava, ponto e acabou, não é? Sim. Então, eu conquistei muito isso, eu acho, né? Sim. Nunca, pelo amor de Deus, E nós, mulheres, somos muito fortes. Eu acho que a mulher, assim, algumas não descobriram ainda isso. Me revolta tanto ver, às vezes, situações de violência doméstica, essas coisas absurdas, né? Mas a mulher é muito forte, ela tinha que descobrir isso também, eu acho, né? Mas não foi fácil, mas cheguei aqui, ué, né? Sim. E bem, Sim. bem, Muito bem, né? graças a Deus. É, mas agora eu vou para uma outra parte, né? A gente falou Ah, bastante sobre sua trajetória, como que você chegou é. até aqui. Eu sei que tem bastante história para contar, Tem né? muita coisa. Dá, Vixe. dá uma enciclopédia. Dá pelo menos uns 5 podcasts, né, doutora? Mas, doutora, eu queria te perguntar sobre casos marcantes. Se tem algo que te marcou mais. Olha, vou te falar uma coisa. Todos os meus casos são importantes. Todos. Do mais simples ao mais complexo. Por quê? Porque ninguém quer sentar na frente de um delegado. Ninguém quer sentar na presença e um juiz de direito começar a perguntar. Na presença do Ministério Público. A situação.
penal, ela é muito delicada, eu acho que por conta disso, né? Que está intimamente relacionada ao direito de liberdade, né? Hoje, ela está mais assim tranquila num aspecto por conta do direito penal negocial, do qual eu sou super a favor, né? Então, pode ser um caso de juizado. Para mim é importante. É o caso. E isso eu passo para todos da minha equipe. Todos. Então, se eu for te falar, eu tive um caso mais. Eu tive vários casos. Todos para mim são importantes. Todos são marcantes. Então vamos fazer uma pergunta diferente, porque já que você pega assim com tanta pessoalidade os É, casos, né? Isso é importante, muito importante. eu também Mas acho. algum caso que te marcou pela injustiça? Pela injustiça, vários. Também, vários. Pela injustiça, vários. Principalmente o momento que a gente está vivenciando de justiça. Principalmente, mas vários. Vários. Mas por que você Ontem eu fui fala esse despachar, eu momento? falei, olha, isso é uma injustiça. Presta atenção nisso, né? Porque hoje as pessoas se valem de muita coisa, né? Não tem mais aquela coisa de você parar e analisar o processo, né? De ver realmente. Eu acabei de falar, por exemplo, quando um juiz vai sentenciar, não é uma simples operação matemática, imagina, né? Hoje, o papel do juiz é assim. É muito. Hoje não, sempre, mas hoje eu acho que está mais, né? Os tribunais, por exemplo, eles estão tão abarrotados que hoje eu falo assim, gente, o juiz de primeira instância hoje, ele é, se ele já era importante, Ele virou essencial, né? hoje ele é fundamental para a gente, por favor, não é? O que fazer? Porque olha, se você perder, né, uma sentença assim de primeiro grau para você subir, gente, hoje tá difícil. Inclusive, existe até um Difícil. ranking que fala que a cada 10 recursos da defesa só ganha 2. Não, antigamente eu falava assim para os meus clientes: deixa, nós vamos resolver isso no Supremo. Hoje, jamais eu posso falar isso. Jamais, Sim, não porque é? não é garantido, né? Eu acho assim, os tribunais também têm muita coisa. A justiça se aperfeiçoou de um lado e do outro lado não, não é? São milhões de casos para um ser humano decidir, digamos assim. Então, eu acho que tinha que ter uma revolução dentro disso, no bom sentido, para desafogar, para que tudo pudesse fluir de uma forma mais tranquila. Só que aí eu acho que não envolve só justiça, né? Aí envolve um fator social gigantesco, políticas sociais, enfim. Mas eu acho que modernizou muita coisa, mas as outras, de outro lado, nada. Isso Sim. dificulta, né? Mas vamos ver, a gente tem que continuar lutando, né? Sim, até vou elencar um assunto. Ah, Geralmente, eu queria entender se você percebe isso. O processo criminal, muitas vezes ali no embrião, na parte de investigação, é comum você ver que começa erros ali na investigação? sim. Bom, mas isso eu acho assim, a gente vai entrar numa seara que é delicada, Muito, não é? muito. Outro dia eu vi uma reportagem, também não posso falar muito assim, mas eu vi uma reportagem que tinha feito ali tudo errado, né? E eu parei uma coisa muito séria, inclusive, falei, gente, não podia estar sendo conduzido dessa forma, porque lá na frente vai anular isso. Mas aí eu pensei um pouco, eu falei, olha, dificuldade lá na frente também. Quer dizer, não dá para ter uma medida disso. Não dá. Errar é do ser humano, Sim, não é? Mas não dá para a gente ter uma medida para isso, né? A sim. área penal ela não é matemática, né? Às vezes. Nada, nada É, matemática. mas errar é do ser humano, né? Eu erro, um juiz erra, um promotor erra, um delegado.
sabe? Um cartorário. Não tem como a gente falar, vou passar por essa vida sem errar, né? Sim, Agora, uma sentença injusta é algo que desencadeia muita coisa, né? sim. E aí depois ter que esperar Por uma isso que eu decisão do acho, tribunal. exatamente, por isso que eu acho que julgar é a profissão mais difícil que existe, Com que certeza. existe. Também acho. Muito difícil mesmo. E você, quais são as especialidades que tem no seu escritório, no penal? E eu queria saber se você tem alguma coisa no penal que você gosta mais de fazer. Tipo assim, ó, isso eu adoro Olha, fazer. Se vir na minha mão, eu adoro fazer. o nosso escritório, eu já falei que a minha equipe é maravilhosa. Sim. A gente é dividido ali por especialidade. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, eu não vou dar para um advogado um caso de direito penal econômico se ele não gosta, né? Eu ainda sou, ainda não. Eu entendo que você tem que fazer o que você ama, não é? Então, a gente tem essa equipe e cada um tem a sua especialidade. Então, tem o direito ambiental, o direito médico, o direito penal econômico, que é muito forte também, não é? Os crimes de sangue, e por aí vai. Os crimes licitatórios, a gente tem uma. Então, mas aí a gente procura trabalhar dentro dessa especialidade, dentro desse perfil, né? Por isso que essa equipe é tão entrosada, né? Sim. É Às dessa vezes um forma. pode ajudar o outro De também, muito, por mais que a muito. especialidade seja Sim. outra. E hoje o seu escritório tem quantos advogados? Somos em 12 advogados, aí tem os estagiários, né? Agora eu fiquei muito feliz, recentemente nós contratamos duas advogadas que eram Legal. estagiárias, Que legal. estavam conosco, e aí tem Sinal que desenvolveram um bom administradora. papel como estagiárias. Quando é assim, né? E você lida com o direito criminal com pressão? Uma pressão emocional? Não, Não? não. Eu falei que eu sou, apesar de eu ser agitada, tudo que eu quero é para ontem, mas eu sou bem tranquila, pé no chão. Mas eu consigo compreender o que sofre uma família, o que sofre um acusado, né? E todo mundo às vezes vai falar assim. Eu tenho uma noção um pouco diferente disso. Ah, mas não, essa pessoa errou na vida, né? Uns erra de uma forma não, outros de uma forma assustadora. Mas ele tem direito, né, a uma defesa limpa, a uma defesa justa, né? Eu penso muito nisso. Sim. Agora, nunca me senti pressionada, nunca me senti. Não, eu tenho uma relação muito boa nessas situações, porque tudo que vem para a gente é situação delicada. Não vem nada assim, ah, é tranquilo. Não, não vem. Mas você sente que você se envolve emocionalmente com os casos? Envolvo. Tipo assim, nossa, às vezes você pensa, assim, nossa, aquele Envolvo. cliente não Eu merecia estar passando por choro, isso. eu choro, minha mão sua, meu coração dispara. Eu acho que se não me envolver, assim, não, mas assim, com a situação, Sim, né? tipo. Não com, mas com a situação, sim, com a tristeza da situação, né? E você acha mais difícil lidar com o acusado ou com a família do acusado? Você acha que é mais difícil? Porque de Não qualquer tem, forma ele tem que lidar com expectativas, né? sim. Mas então, uma coisa, eu sempre coloquei os meus clientes dentro da realidade, sempre. Eu nunca falei, olha, eu vou te absolver, nunca, para começar, não sou eu que absolvo, Sim. né? Eu ouço tanto isso que às vezes eu fico louca. Mas eu sempre expliquei para ele a realidade do processo, o que pode vir, o que não pode, sabe? Nunca fui de prometer de sair, nunca. Aliás, Mesmo eu que você já tinha perdi certeza, cliente por conta disso. né? Por conta disso. Muitos clientes falam, doutora, a senhora é muito fria. Não, não sou fria, muito pelo contrário. Você veio aqui
para me consultar e eu tô te colocando dentro da realidade. Ah, Sim, mas acho que não tem que ser assim. Falou, não, você não tem que achar, sim, né? É isso, assim, assim. Mas sempre coloquei isso, sim, dentro da realidade. sim, Eu acho isso muito importante na área, em todas as áreas. sim. Você Todas as áreas. situar o cliente, Isso. né? E você já pegou um caso, assim, por exemplo, que você percebeu que o cliente estava com muita dificuldade de entender o que ele está respondendo? Vários também. Já teve, assim, vários interrogatórios que eu pedi pela ordem, com muito respeito ao juiz, para parar, congelar aquele momento e explicar para o meu cliente: olha, não é isso, né? Não é isso que tá te Várias, perguntando, né? várias vezes. Mas aí você faz isso com muita educação, né? Sabendo o momento, né? Mas ontem mesmo, nessa audiência que eu fiz, aconteceu isso. Excelência, só um minutinho. É porque é um momento de muito nervosismo, Muito. né? Acredito que sim. Então, é normal, às vezes, de esquecer alguma coisa, enfim. E você define que ser defesa é difícil? Não, eu acho assim, olha, acabei de falar que a profissão mais difícil é julgar. Sim. Eu acho difícil, né? Juiz, para mim, é algo assim. O Ministério Público também é difícil, não Mas o é? Ministério Público tem muita força, né? E ele tem que ter, porque ele representa o Estado. Uma coisa assim, veja, o Ministério Público, se ele não vê uma prova ali para condenar, ele tem que pedir absolvição. Olha o papel dele, né? De representar o Estado, né? Uhum. Ele nos representa, Sim. né? Então você não sente que a defesa entra em desvantagem? De jeito, eu não me sinto assim. Não? Eu não me sinto. Pode até ter em vários. Hoje, por exemplo, acabei de falar da mídia em alguns processos, enfim, já vem com. Mas eu acho que não. Eu acho que de um lado está o Ministério Público, do outro lado está a defesa, digamos assim, né? E o juiz está ali para decidir. Então, eu não me sinto, não. Imagina, respeito demais o órgão do Ministério Público. Veja bem, se não tivesse o Ministério Público, se não tivesse o juiz, que existiria advogado? Sim, a gente precisa, né? Precisa de Não todos os é? papéis, né? Sim, cada um tem a sua função, né? E eu Sim. respeito muito o Ministério Público, como eu sei que o Ministério Público respeita a advocacia, não é? E tudo o que acontece tem que ficar dentro dos autos, não pode sair, Uhum, não é? entendi. É, eu acho também que é muito importante até para ter todas as fases, né? A gente tem Sim, que, às vezes, ali fazer todo, toda a parte processual a precisa disso, ritualística, né? sim, Com sim. certeza. Mas eu, no meu ponto de vista, ser defesa é difícil, eu acho. Eu acho que A defesa a gente recebe é. muito não. Mas não pode desistir. Não pode. Não Nunca, tem como. nunca. E Na doutora, nossa área ainda é mais importante. Veja bem, mesmo perdeu tudo, tudo. Transitou em julgado, né? Foi condenado. E ainda a gente pode não, revisionar, não é? com Olha que certeza. delicadeza tem esse instituto. Sim. Então, nunca pode desistir. Sim, doutora. Foi uma honra estar com A honra você. é minha. Eu gostaria de estar com você muitas outras vezes, né? Sim. A gente teve a. Eu tive a honra de estar no mesmo processo que você, então Ah, eu sim. consegui ver você atuando, por isso que eu falei nessa situação que eu consegui perceber esses detalhes em você. E me espelho Obrigada. muito em você, porque Obrigada. você, além de advogada, é uma vitoriosa, né? Como mulher, como empresária. Então, assim, eu me sinto muito honrada de você ter aceitado o convite. A honra é minha. Eu nem achei que você ia aceitar tão Não, rápido. porque eu não Falei, meu curto muito Deus, a agenda isso. dessa mulher, meu Deus, ela Não, vai mas achar um não é por encaixe. causa de agenda, não. Mas vim mesmo, assim, em consideração, achei você é uma pessoa super de bem. Isso é importante, né? E tá aí com um começo
brilhante. Então, a honra é toda minha. Eu acredito que os telespectadores vão ter muita sorte em poder ouvir Obrigada. toda essa história que a gente contou aqui hoje, né? Obrigada. Que você contou. Mas gostaria, né? A gente gostaria de saber muito mais. Sim. Mas é suficiente. Gostaria de agradecer Obrigada. de você ter comparecido aqui hoje. Minha família que tá aqui presente assistindo também, aqui nos bastidores, também tá feliz com a sua presença. Obrigada. E que seu futuro continue brilhante como sempre, né, doutora? Ah, sim. O nome Cláudia Seixas sempre vai ser muito forte. Obrigada, de coração. Obrigada. E pra você, pessoal, que ficou até o fim desse vídeo, eu sou a Lorene Lucchesi e essa é a estreia do Direito ao Ponto. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. E até semana que vem!